Caro Dr. Freud, respostas do século XXI a uma carta sobre homossexualidade. Iniciei recentemente aqui essa série desse livro e tem uma série que está também acontecendo deste livro aqui, da Viviane Mosé, Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, a Crise da Razão, e também essa nova série aqui, paralela. Vou estar lendo, por enquanto, esses dois livros, né? Tem alguns outros aí na lista, tem alguns outros textos também que eu quero trazer. E a gente vai tentando aqui articular, né, todas essas questões, todos esses temas, todos esses livros, todos esses autores, para a gente pensar nossa vida, para a gente pensar nossa cultura, nossa sociedade, né? Vou continuar aqui então, iniciei já com o texto do Gilson Yanini, que é o organizador do livro, e os destinos de uma carta, são muitos, né? Vamos continuar aqui então, para entender melhor a proposta do livro e as ideias que vão surgindo a partir da leitura. Foi naquele ano de 1935 que uma mulher americana resolveu escrever a Sigmund Freud, aflita que estava com a sexualidade de seu filho. Não sabemos ao certo o conteúdo de sua carta, nem a identidade dela ou do filho, nem mesmo de que cidade ela postou a carta ou a data exata em que escreveu. A rigor, não sabemos nem mesmo se quem assina a carta é realmente uma mulher, ou se, quem sabe, uma pessoa homossexual falando de si mesma, sob disfarce de mãe. Lendo em filigrana a caligrafia e a tonalidade da carta, Richard Miskolci destaca um detalhe significativo. Depois de assinar sua resposta, Freud acrescenta a seguinte nota: PS. Não achei difícil entender sua caligrafia. Espero também que a senhora não considere a minha escrita ou meu inglês uma tarefa mais difícil. Aqui o Freud colocou lá no finalzinho da carta a resposta, né? Falando a respeito da caligrafia, que não achou difícil entender a caligrafia. Vamos ver aqui a ideia. O tom íntimo, contrastante com o tom ligeiramente mais sóbrio do restante da carta, sugeriria talvez uma sutil interpretação analítica? Especulações, né? Teria Freud desconfiado que por trás da assinatura daquela mulher, outra pessoa escrevia em segredo? Como se o psicanalista dissesse: sua caligrafia não foi legível para mim. Afinal, as distâncias são muitas, a caligrafia, o idioma, as palavras silenciadas, etc. Interessante trazer aqui essa questão das palavras silenciadas e essa especulação, né? E se essa carta foi escrita por alguém que vivenciasse, que fosse homossexual, né? Sob o disfarce de uma mãe. Pode-se pensar, mas por que alguém faria isso, né? Porque a gente está falando de um assunto aqui muito pesado, especialmente na época, né? A gente vai ver aqui mais pra frente, nas próximas páginas, o quanto esse estigma colocava a pessoa em risco de vida, de prisão. Inclusive, né? Hoje também, em alguns lugares também. Mas naquela época, não havia tantos direitos, não havia tanta noção de que as pessoas precisavam ser respeitadas, independente da sua vida sexual, né? Da sua orientação. Então, assim, são especulações para a gente pensar, né? Será? Pode ser, não vamos saber, né? Mas faz sentido. Afinal, as distâncias são muito ali. Seria por essa razão que, logo de cara, Freud parece interrogar a missivista americana sobre o porquê da evitação da palavra homossexual. Ele questiona, né, na resposta que ele escreve para essa suposta mãe, por que ela evita essa palavra, né? A gente volta de novo às palavras silenciadas, o que não pode ser dito, né? Silenciamento. Que muitas pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais, assexuais vivem. Silenciamento. Silenciamento pela moral, pela ciência, pelos dogmas religiosos,
silenciamentos podem ser psiquicamente e são adoecedores. É uma questão importante que vai estar sempre aqui presente, né? Não só nesse livro, mas a essência talvez aqui desse canal também é a gente pensando por esses caminhos. O quanto o silenciamento ele é violento e o quanto é importante a gente estar aqui falando, discutindo, questionando, né? Porque a gente é assim, a gente legitima a existência das pessoas, o amor das pessoas, o ódio das pessoas. A gente legitima o que é humano, que a gente precisa legitimar para poder entender, para poder talvez ajudar, né? Talvez, enfim, integrar na cultura, na sociedade e não colocar no lugar de outro, de anormal, de pecador, de criminoso, como a gente vai ver aqui, né? Seja como for, não há registros disponíveis da carta original enviada pela mulher americana. Tampouco há pistas seguras acerca de sua identidade. Antes de reenviar a resposta de Freud para os arquivos da posteridade, ela teria rasurado seu próprio nome. Mas o que é uma rasura, senão outra forma de assinatura, que encobre, sem apagar, o nome atrás do nome? Olha que interessante aqui. Uma rasura também, uma outra forma de assinatura, né? Está dizendo também de algo, né? Uma censura, proibido, as palavras silenciadas, mais uma vez. Enfim, né? Olha só, quantas camadas de texto se escondem e se mostram aqui, né? Muitas camadas, muitas camadas. De toda forma, sabemos que quem quer que seja que tenha escrito a Freud, identificando-se como uma mãe preocupada com o filho, interessava-se em saber um pouco mais. Olha, a vontade de saber. Ela sabia escolher o destinatário. Escolheu Freud. Olha só. Não à toa, sua aflição a fez indagar aquele que, sem dúvida, fundara a disciplina que mais longe havia levado a investigação sobre a sexualidade humana e que havia retirado tanto do véu moral da hipocrisia burguesa que encobria e silenciava, quanto do discurso científico que encerrava numa natureza opaca e misteriosa. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes da psicanálise. Esse aprofundamento na sexualidade humana. Esse aprofundamento nesses lugares, nessas palavras silenciadas, esses não ditos, né? Eu sempre costumo dizer que a psicanálise ela é muito interessante porque ela mexe ali onde ninguém quer mexer. No mais obscuro da gente, no mais perverso, né? Como eu disse no outro vídeo, nem todo mundo é tão normal quanto pensa, né? Ninguém. Aliás, o conceito de normalidade não cabe na psicanálise. O Freud usa muito essa palavra, normal, né? Mas a gente está pensando aí, pô, mais de 100 anos atrás, numa espécie de sociedade muito mais repressora e dentro de um contexto político diferente, né? Por isso que nada é estático, né? O normal ao que Freud se refere é o comum, adaptado, né? Não há normalidade, né? Já tem vídeo aqui, antigo não, né? Não tão antigo assim, né? Sobre saúde mental, o livro do Paulo Amarante, a gente discute muito isso, né? O que é normal, o que é anormal, né? Sabemos ainda que a carta a tocou profundamente, a carta de Freud para essa mãe, né? E que ela julgou corretamente que o valor daquelas palavras singelas poderia ser útil, não apenas a ela e a seu filho, mas a outras mães, outros filhos, em suma, outros homens, mulheres, homossexuais ou não. Havia ali algo que ultrapassava o mero interesse particular. Havia ali algo realmente de singular, algo que se dirigia a todos e a cada um. Agora começa a ficar ainda mais, tendo mais sentido, né? O título do texto aqui do Gilson Iannini. Os destinos de uma carta são muitos. Porque afinal de contas, essa carta que Freud responde a essa mãe acaba por hoje circular por aí, né? Inclusive cita aqui em como essa carta foi usada, inclusive em termos jurídicos, né, da lei, em decorrência daquele fato que a gente falou no vídeo anterior, né, sobre a liminar que permitia práticas
de psicólogos que queriam praticar reversão sexual, né, inversão sexual, cura gay, né, a partir da ideia de que a homossexualidade é uma doença. E essa carta aparece, né, como também é um documento legítimo para a gente olhar por outra perspectiva essas questões, né. Vejam só, né, agora estamos aqui, essa carta está nas nossas mãos, a gente vai ler aí pelos próximos vídeos, mas por enquanto vou tentar terminar aqui lendo mais um parágrafo. Nosso tempo é curto, mas a gente aproveita ele da melhor forma possível, né? Sabemos ainda que essa mulher estava atenta às pesquisas sobre sexualidade. Não por acaso, ela reenviaria, certamente anos mais tarde, a carta de Freud ao eminente sexólogo norte-americano Alfred Kinsey, que acabara de publicar, em 1948, o primeiro volume sobre a sexualidade masculina, de seu abrangente estudo sobre a sexualidade humana. Não sem antes acrescentar o seguinte bilhete datilografado, né, que a mãe, quando entregou essa carta para esse sexólogo americano, né, o Alfred Kinsey, a resposta de Freud. Junto a esta envio-lhe a carta de um homem bom e grandioso, a qual o senhor pode manter consigo, de uma mãe agradecida. Kinsey, né, o sexólogo americano, que já estudava a questão da sexualidade humana, um estudo abrangente, inclusive sobre a sexualidade masculina, olha só. Kinsey foi sensível ao pedido daquela mulher. Não apenas arquivou o manuscrito, como o tornou público logo em seguida. Veja só, né? Veja só, o cara, ele, de alguma forma, ali, bancou a ideia, né? Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Você mexer num assunto espinhoso, né? Dentro de uma sociedade de moral cristã, no mau sentido, é um risco que se corre. E ele fez isso, assim, é de grande ajuda até hoje, né? Contudo, ao que parece desde então, a carta de Freud ficou sem resposta, apesar de seu pedido expresso de receber uma réplica. Pelo menos não há registros disponíveis da continuidade da correspondência, nem mesmo nos hoje públicos e acessíveis arquivos da Biblioteca de Washington. Ao que tudo indica, essa carta foi publicada pela primeira vez pelo The American Journal of Psychiatry em abril de 1951, e pouco depois reproduzida na coletânea de cartas organizadas por seu filho Ernest Freud. Uma fotocópia da carta escrita por Freud está disponível na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Não pode haver dúvidas sobre sua autenticidade, que consta, por exemplo, no volume bibliográfico da Studien-Nausend Garbage, além de estar repertoriada por Michael Shorter e um dos mais renovados especialistas na correspondência freudiana, sob a rúbrica Cartas Isoladas. Vou ter que encerrar por aqui, mas vejam só, a gente está aqui provando que essa carta foi mesmo escrita por Freud. Há aí réplica delas por vários lugares importantes aí, né, em Washington, e é um documento não só histórico, como é colocado aqui, né, mas também um documento de luta, né. A gente tem a validação aí de um cara que criou uma disciplina, que criou uma forma de escutar as pessoas de forma muito cuidadosa, de forma muito respeitosa com o ser humano, né. Pense bem, né. 1935, e Freud está dizendo que a homossexualidade não é razão pela qual se envergonhar. Não pode ser classificada como doença, né? E assim, né? É uma ideia que a gente tem que às vezes ficar repetindo. Por quê? Porque a gente tem, na realidade, no mundo real, manifestações explícitas de violências contra essas pessoas. E não estou falando só de morte, não. De espancamento, de estupro. Estou falando também de violências institucionais, de pessoas em lugares de poder, que tenta fazer com que a ideia de que essas pessoas homossexuais, pessoas que não estão transexuais, né, todo mundo que não está dentro de um padrão heteronormativo, são pessoas doentes, são pessoas subjugadas, né? Então é por isso que é importante a gente continuar a falar disso, porque a gente aqui acredita na diversidade humana e respeita ela, né? Voltamos em breve.